Incomparável. Tu és o Deus de amor que me alcança e nos alcança a cada manhã. Nós te adoramos mais uma noite. Nós reverenciamos o teu nome no nosso coração. Reverenciamos o teu nome, Senhor. Seja o teu nome levantado neste lugar. Seja o Senhor entronizado no meio das famílias. Seja o Senhor engrandecido. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Que honra poder ministrar a palavra de Deus mais uma vez ao teu coração. Como é bom poder ter a palavra acessível aos nossos corações, às nossas mãos, aos nossos olhos. Essa palavra poderosa me alcançou e vai te alcançar outra vez, porque ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que toda espada de 2 gumes. Ela é capaz de fazer divisão entre a alma e o espírito. E é essa palavra, a palavra de Deus, que vai alcançar você nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Oh, aleluia! Abra a poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 1. Nós vamos ler de início apenas esse versículo. Eclesiastes 12, versículo 1. Talvez você já tenha ouvido muito falar desse texto. E eu também já fui muito ministrada por ele. Eu tenho certeza que esse é mais um dia que a palavra dele vai se renovar sobre a minha vida e sobre a sua. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Talvez ao ouvir a primeira leitura desse texto você diga: e para quem não é mais jovem? E para quem não está mais na juventude? Como é que essa palavra vai se encaixar? Ei, querido, o texto diz: lembre-se do seu Criador nos dias da juventude. E você pode trocar, e eu também, essa palavra, juventude, por dias bons, dias agradáveis, dias alegres. Lembre-se do seu Criador nos dias bons.
Nos dias em que você tem razão para sorrir. Nos dias em que você tem motivos de sobra para agradecer. É esse o convite do texto. Eu quero, à luz da palavra de Deus, te lembrar de algumas coisas a respeito do Criador. De início, eu queria que você já pensasse: eu preciso lembrar do Criador como Criador. Foi Ele que me fez, foi Ele que me planejou, foi Ele que desejou a minha existência e a sua existência. E quando Ele me fez e Ele te fez, Ele nos fez um pouquinho só menor do que os seres celestiais, os anjos, e nos coroou de glória e de honra. Ele nos fez coroa da criação. Ei, querido, o Criador fez você de forma honrosa. Então se lembre de honrar a Ele. Lembre-se de honrá-lo. Porque Ele já fez você. Ele já planejou no coração dele, já honrando você. Quando Ele desenhou você de forma ainda que ninguém via, já no ventre da sua mãe, ali você já estava sendo honrado por Ele. Porque Ele já estava te fazendo coroa da criação. Ele estava derramando sobre a sua vida glória e honra. Então eu queria que em nome de Jesus você colocasse a mão sobre a sua cabeça agora e dissesse: o Criador me fez de forma honrosa, me coroou de glória e honra. Você entende isso? Diga glória a Deus. Agora, se você pode, erguendo as suas mãos e diga: Senhor, eu quero me lembrar de te honrar também. Amém. Lembre-se de honrá-lo todos os dias da sua vida. Quantos estão desonrando a Deus? Quantos estão desonrando o Criador? Quantos estão desonrando com a sua prática de vida, com as suas palavras, com o seu comportamento, com as suas escolhas, com as atitudes para com a casa, com a família, para com os seus líderes, para com os líderes dessa nação? Quantos estão desonrando a Deus? Eu pergunto a você: você tem se lembrado de honrá-lo? De que forma você tem honrado a Deus? Apenas com os lábios? A palavra diz que o próprio Deus, Ele diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que Deus diz. Irmãos, isso é muito sério. Como eu posso honrar a Deus com os meus lábios? Com aquilo que é visível, com aquilo que todo mundo vê, e desonrar com o coração? Eu faço isso quando as motivações são erradas. Eu desonro a Deus quando a minha boca diz uma coisa e no meu interior existe algo diferente. Que as suas palavras e as minhas palavras combinem com a motivação do nosso coração. Porque Ele só será honrado quando as nossas palavras combinarem com as nossas práticas de vida. Lembre-se de honrá-lo por completo. Deus não é homem que se permite ser enganado. Ele não ouve apenas as suas palavras, Ele ouve o seu coração, mesmo quando não há palavras sendo ditas na sua boca. Lembre-se de honrá-lo. Olha o que o texto diz: nos dias bons. E na verdade é fácil honrar nos dias bons. E o convite é antes que venham os dias maus. Será que você acha que hoje é um dia mau? Sim. Hoje eu poderia dizer: nós estamos vivendo dias maus. Dias difíceis. Dias em que não temos muito contentamento. Em que a gente acorda pensando: é domingo, ah meu Deus, que vontade de poder cultuar, celebrar como congregação. Ah, Senhor, como eu queria ir para a casa de alguns amigos, como eu queria sair, e não é possível. Fomos tolhidos, fomos privados dessas coisas. Esses são dias maus. Dias em que a gente não tem muito para comemorar. Dias em que as enfermidades nos cercam e nos assustam.
Deus está me convidando e te convidando para se lembrar dele nos dias bons, antes que cheguem os dias maus. Agora eu pergunto a você: devemos honrá-lo apenas nos dias bons ou também nos dias maus? Será que hoje é tempo de honrar ao Senhor? Será que no seu coração você ainda está propondo honrá-lo com sua alma, com seu espírito e com a sua prática de vida? Sim, nós precisamos honrá-lo e Ele aguarda isso de nós. Ele está na expectativa dos céus, aguardando você se lembrar dele. E na verdade, muitos se lembram por causa da necessidade. Eu quero te convidar a se lembrar, não apenas pelo perigo que nos cerca. Se lembra de Deus, não apenas pela necessidade que lhe surge. Se lembra de Deus, porque Ele é Deus no tempo da fartura e no tempo da escassez. Ele é Deus no tempo da bênção e no tempo da dor. Ele quer ser lembrado por você todos os dias da sua vida. Esse é o desafio da nossa época. Honrarmos ao Senhor, lembrarmos-nos de que Ele é bom, independente do que nos aconteça. Quantas vezes nos esquecemos que Ele continua sendo bom e fiel, independente dos males que atingem a nossa terra. Olha, todo esse mal não veio de Deus. De que reclama o homem? Deveria reclamar da sua própria carne, da sua própria humanidade, dos seus próprios pecados que atraem as maldições, que atraem as doenças, as desobediências que ferem o coração do Pai e que de alguma forma abrem uma porta, uma brecha para que as maldições e os males entrem. Deveríamos nos lembrar de que Deus é o Criador perfeito. E dele devemos esperar coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mas há algo que Deus reclamou há muitos anos atrás. E olhando para essas palavras, eu fiquei pensando sobre esses dias. Será que Deus não está dizendo a mesma coisa? O meu povo se esqueceu de mim. Irmãos, é tão forte ler esses textos. E durante esses dias, enquanto eu lia, o Senhor foi me ministrando e me fazendo algumas perguntas. E eu quero começar a refletir com você e conversar com você sobre isso. Quando é que eu me esqueço de Deus? Quando que eu esqueço de Deus? Eu esqueço dele quando eu não o busco em primeiro lugar. Mateus 6,33, o convite de Jesus é: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, querido, presta atenção. Esse foi um texto em que Jesus começou a tratar a respeito das ansiedades daquela geração há mais de 2020 anos atrás. A humanidade já estava preocupada com o que ia comer, com o que ia vestir, com o dia de amanhã, se ia ter emprego, se ia ter provisão. Há mais de 2020 anos atrás, Jesus precisou ensinar um princípio. Ele disse para os discípulos: se lembrem de colocar o Criador em primeiro lugar. Busquem o Criador em primeiro lugar. E as outras coisas, quais são as outras coisas, querido? Reflita comigo agora. Quais são as outras coisas que Jesus disse que seriam acrescentadas sobre nós? Eram sobre as coisas que ele estava falando nos versículos anteriores. Sobre a comida, sobre a bebida, sobre o vestir, sobre o calçar. São sobre essas coisas que Jesus estava dizendo: o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Busque-o, lembre-se dele em primeiro lugar. É por isso que o versículo 34, Jesus diz: não andeis ansiosos, preocupados. Basta cada dia o seu mal, a sua preocupação. Amanhã tem uma nova preocupação. Você vai viver amanhã.
Para de antecipar a preocupação de amanhã, porque Deus está cuidando de você hoje. Deus está nos ensinando a fazer a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diga hoje. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? É que nós queremos que Deus nos dê o pão de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, para que a gente durma sossegado e diga: já tenho pão de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. Agora eu posso descansar e confiar, porque Ele é bom. E quando Ele te der apenas o de hoje, você vai reclamar e se esquecer da bondade dEle? Ei, se lembre que Ele continua sendo fiel, mesmo quando tiver na sua mesa apenas o pão de hoje e o de amanhã, Ele providenciará a cada dia o seu mal. Guarda o teu coração e lembra-te do teu Criador. Ele nunca deixou faltar sobre a mesa do justo o pão, e não vai ser agora que Ele vai deixar. Lembre-se que Ele sempre foi fiel e continuará sendo fiel. Aleluia! Quando as nossas ansiedades e preocupações nos fazem esquecer que Ele é fiel, nós somos tomados por essas coisas e não conseguimos ser gratos. Buscamos o suprimento e nos esquecemos de buscar o supridor. Como é difícil viver esses dias em que Ele se sente esquecido. Nós lembramos das mãos dEle, me dá, Senhor, mas nos esquecemos do coração dEle, quando Ele aguarda por mim e por você todos os dias. Fazer de Deus a nossa prioridade é um desafio para essa época. Fazer de Deus o primeiro é um desafio para essa geração. E prioridade revela significado e importância. Repita comigo essa frase, diga: prioridade revela significado e importância. Quando Deus é prioridade na sua vida, no teu coração, quando você se lembra dEle antes de qualquer outra coisa, quando Ele é o primeiro pensamento, como diz a canção, as coisas são diferentes. Ele está sendo lembrado não porque você precisa de alguma coisa das mãos dEle. Ele está sendo lembrado porque você faz dEle o primeiro. Porque você quer dar bom dia para Ele antes de dizer bom dia para qualquer pessoa. Você abre os olhos de manhã e diz: bom dia, Espírito Santo, que bom acordar outra vez, que bom que o Senhor me fez dormir e o Senhor me fez acordar. Com quem você fala quando acorda? Quais são seus pensamentos quando você levanta? Como Deus tem me ensinado esses últimos anos a acordar, querido, pensando nele, e a adormecer pensando nele. Quando Ele preenche o primeiro e o último pensamento, querido, todo o nosso dia fica todo cercado pelo Deus Criador e sustentador de todas as coisas. O que Ele significa para você? Se prioridade revela significado e importância, eu quero te convidar a pensar sobre isso. O que é que Ele significa para você? Apenas o provedor? O Criador, Deus, é apenas aquele que supre a sua necessidade? Vamos então ouvir o que Deus diz a respeito de nós. Jeremias 2, versículo 3. Se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo. Jeremias capítulo 2, versículo 3. Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, diz o Senhor, olha o que Ele diz, querido: o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Porque esquecemos de Deus, esquecemos dEle, quando damos importância a coisas triviais, a coisas supérfluas, de forma tão grandiosa que não sobra tempo para Deus. Por que nos esquecemos de Deus? Oséias 8, versículo 14. Olha o que Deus diz: porque estamos ocupados demais. É por isso que a gente esquece dele. Olha o texto, Oséias 8, 14. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios,
Judá fortificou muitas cidades. Irmãos, presta atenção. Deus está dizendo que Israel se esqueceu dele. Por quê? Porque eles estavam ocupados demais, construindo coisas para eles. E coisas importantes. Construindo palácios, fortificando cidades. Tem muita gente envolvida em negócios muito importantes, fazendo coisas muito importantes. E enquanto fazem essas coisas importantes, se esquecem do mais importante de todos, o Criador. Ele passa a ser segundo plano. Ele passa a ser terceiro plano. E na vida de alguns, Deus nem tem mais lugar, porque Ele está ocupado demais. Será que as suas ocupações têm te feito esquecer da prioridade que é Deus? É Ele quem está dizendo que nós nos esquecemos dele. Jeremias 18, versículo 15. Deus diz: contudo, o meu povo esqueceu-se de mim e queimaram incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios e em estradas não aterradas. Olha aqui, esse é outro motivo pelo qual as pessoas se esquecem de Deus. Elas arrumam outras coisas para ocupar o lugar de Deus. Pessoas estão ocupando o lugar de Deus no coração de muitos. Homens e mulheres que idolatram filhos, marido, mulher, idolatram outros, colocam o nome de Deus em segundo plano. Quando eles sentem que estão em apuros, eles chamam por outro nome e não pelo nome de Deus. Quando você faz isso, você está esquecendo de dar prioridade, o primeiro lugar para Ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Irmãos, ou Ele é primeiro ou não serve para Ele. Ou Deus ocupa a primazia no nosso coração, ou Ele não é Deus na nossa vida. Esquecer-se de Deus é colocá-lo em segundo plano, é colocar outros no lugar dele, é colocar coisas, tarefas no lugar dele. Agora, talvez algumas pessoas estejam procurando dar significado à própria vida nesses dias. E o meu convite a você é que você aprenda a reconhecer o significado de Deus na sua vida. E aí sim, você vai ter significado para existir. A sua história vai passar a ter significado. Nós precisamos olhar para Deus. Olhe para o nome dEle. Olhe para o significado dEle, para os atributos dEle. E talvez nós tenhamos uma luz, mais uma vez, acesa no nosso coração, para nos lembrarmos dEle como Ele realmente é. Como Ele realmente quer ser lembrado por você e por mim. Lembre-se, Ele é o Senhor dos Senhores. Será que você pode declarar comigo? Diga: Ele é o Senhor dos Senhores. Se Ele é Senhor, você deveria fazer o quê? Obedecer às suas ordens. O que eu deveria estar fazendo agora, nesse tempo? Eu deveria estar obedecendo a sua palavra. Se Ele é Senhor, Ele deveria governar a minha vida, a minha história, a minha casa, os meus negócios, a minha família. Será que Ele é o meu Senhor? Será que Ele tem esse significado de Senhor na sua vida? Ele fala e você obedece? Se Ele fala e eu obedeço, Ele é o Senhor dos Senhores na minha vida. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo, que está acima de tudo e de todas as coisas. Ele é o El Elam, Deus eterno, o El Roi, o Deus que vê você e eu em todo o tempo. Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda providência. E quanta providência Ele tem derramado, irmãos, a gente não sabe de onde, mas a provisão está vindo. A gente se pergunta: de onde veio tanto dinheiro? Meu Deus. Você recebeu o auxílio emergencial? Aleluia. Louvado seja Deus. Dê glória a Deus, querido. É o Jeová Jireh se manifestando na sua casa, na sua vida. É Ele tendo significado de importância, de providência. É Ele o provedor. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura.
e que continua curando, que curou no passado e que vai curar no futuro, porque o poder dele não diminuiu. Lembre-se quem ele é, lembre-se dos atributos e do poder dele. Isso vai te fazer acreditar nas coisas que estão por vir. Lembre-se, Isaías capítulo 40, do versículo 10 em diante. Nós vamos ler um texto tão lindo. Irmãos, o profeta Isaías, quando escreveu isso, eu acredito que ele estava exatamente se lembrando de quem Deus é. Olha o que ele diz, versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, seu galardão o acompanha. Querido, só nesse primeiro textozinho, nessas primeiras frases, você observa o profeta declarando a soberania de Deus, se lembrando do poder de Deus, se lembrando de que o braço forte de Deus se move em favor dele. Ele se lembra que Deus governa. Ei, querido, quem governa sobre a nação brasileira é Deus. Ele é o maior governante, é Ele quem reina sobre nós. O versículo 11 diz: como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Ele é o sumo pastor da nossa alma, aleluia. Ele cuida do seu rebanho e com o braço Ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Será que você tem sentido e se lembrado desse Deus que ainda nos carrega no colo? Deus ainda é esse bom pastor que carrega suas ovelhas no colo quando necessário for. Quando você se sentir frágil demais para caminhar, lembre-se, Ele é o bom pastor e Ele quer te levar no colo. Ele quer te conduzir. Ele conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ele é aquele que mediu as águas com a concha da mão ou com um palmo. Ele mediu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes da balança e as colinas com pratos? Com quem vocês, versículo 25 agora, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? A pergunta de Deus. Pergunta o santo. Agora olha a continuação desse texto. Ergam os olhos e olhem as alturas. Quem criou tudo isso? Olha, queridos, o que Deus está mandando você fazer. Erga os seus olhos para os céus. É o próprio salmista quem descreve isso também. Eu vou erguer os meus olhos para os céus. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que virá tudo que eu preciso. Aleluia. Ele está me convidando e te convidando. Erga os seus olhos para as alturas e comece a se lembrar do Criador poderoso que Ele é. É Ele, querido. Agora olha o que Ele faz. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Presta atenção. Esse versículo, o profeta está declarando que Deus chama cada estrela pelo nome. Se Deus sustenta cada estrela no céu e chama pelo nome, imagine você e eu. Sabe, querido, lembre-se, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus sabe cada detalhe do meu DNA. Deus sabe cada característica da minha personalidade. Ele sabe tudo a meu respeito e a seu respeito. Lembre-se de que Ele é especialista em sondar os corações. Ele sabe qual é a sua maior necessidade agora. Mesmo quando você não consegue expressar o que você realmente precisa. Sabe aqueles momentos que você se põe a orar e você não sabe nem expressar o que você precisa, mas sabe que na alma precisa de algo? Ele sabe o que é esse algo. Ele sabe qual é essa necessidade, porque Ele é Deus. Lembra-se dEle.
Ele como Ele realmente é. Ele é tão grande. Ele é tão grande. O seu poder, final do versículo 26. Ele é tão grande. É o seu poder. E tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Versículo 28. Será que você não sabe disso? Eu sei que você sabe. Eu só estou querendo te lembrar. A verdade, a palavra é só para te lembrar. Nunca ouviu falar? Eu sei que você já ouviu falar. O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o meu Deus. Será que você se lembra disso? Como Ele me lembrou isso esses dias? Como Ele precisou me lembrar disso essa semana? E eu creio que Ele vai continuar te lembrando e me lembrando do seu poder e da sua excelência, que continua ativo sobre nós e sobre a terra e sobre todas as famílias. Ei, querido, lembre-se de declarar quem Ele é para você. Você sabe quem Ele é, mas é importante declarar quem Ele é para você. E o salmista Davi fazia muito bem isso. Salmo capítulo 16. O salmista diz: ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti, Senhor. Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Comece a declarar isso, querido, em nome de Jesus. Lembre-se de declarar quem Ele é para você. Lembre-se de declarar o seu amor por Ele. Você sabia que é muito importante a declaração dos nossos lábios? Talvez você tenha alguém que você ama aí pertinho de você, e essa pessoa saiba que você o ama, mas é tão bom quando ele se lembra de dizer eu te amo, não é assim? Então experimenta fazer isso agora. Você tem alguém perto de você, diga para ele: eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu amo vocês. Aprendam. Lembrem-se de declarar o que está no teu coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de amor, se a sua alma estiver transbordando de gratidão, se a sua alma estiver transbordando de reconhecimento pela bondade desse Deus fiel, você vai declarar isso com os lábios. Então, em nome de Jesus, abra sua boca diariamente, erga a sua voz e declare: Senhor, Tu és bom, Tua bondade se estende de geração em geração. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu bem mais precioso, Tu és a minha riqueza, Tu és, Senhor, o favor que eu preciso, Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu és, Senhor, a minha esperança. Tu és a minha vida. Tu és, Senhor, aquilo que os meus olhos anseiam e o vislumbre que eu quero ver todas as manhãs. Eu quero ter a visão da Tua glória. Tu és a beleza inexplicável. Ver o Senhor é ver o que há de mais belo em toda a criação. Então abre os nossos olhos para Te contemplar e para declarar a Tua beleza, a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode erguer uma das suas mãos? Comece a declarar algo para Ele, quem Ele é. Lembre-se de declarar o que Ele significa para você,
porque ser lembrado faz a gente se sentir amado. Deixe Deus sentir o seu amor através das declarações dos seus lábios. Como eu te amo, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Deus que guia os meus passos, Deus que sustenta a minha vida, as minhas mãos. Deus, Tu és escudo e proteção. Tu és, Senhor, tudo que eu preciso. O Senhor é o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Tsidkenu, o Senhor da nossa justiça. E Ele fará justiça. Sabe, queridos, Jó declarou por fim: o meu Redentor vive, e Ele fará justiça à minha causa. Ele é o Jeová Shammah, o Deus que está presente em tudo e em todos os lugares. Comece a se lembrar que Ele é o Jeová Shalom, o Deus de toda paz, o Deus que quer alcançar as casas, as famílias e invadir com a sua paz. É Ele que é o Senhor dos exércitos. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo começou nele e tudo termina nele. Tudo veio dele e tudo volta para Ele. Lembre-se dele. Lembre-se, nós somos imagem e semelhança dele. Precisamos nos lembrar e nos esforçar para nos parecer com Ele. Em que você tem se parecido com teu Deus? Em que eu me pareço com Deus? Lembre-se, como imagem e semelhança dele, há um desafio diário de procurar me parecer mais com Ele. Sabe quando você gosta muito de alguém e você quer se parecer com ela? Que você começa a imitar o estilo de fala, você começa a imitar o estilo de roupa. E eu já fiz isso com muitas pessoas, que eu olho e penso: uau, eu quero me parecer com essa pessoa. Como eu quero me parecer com ela. E algumas vezes eu tive o privilégio de ouvir algumas comparações. E outros podem achar até bobo, fútil. Mas para o meu coração foi um grande elogio. Eu me pareci com uma mulher de Deus, com alguém que honra a Deus, com alguém que também se parece com Deus. E o meu desafio é imitar as obras dele, parecer com Ele. Lembre-se de se parecer com Ele em amor. Lembre-se de se parecer com Ele no jeito que Ele fala. Ele olha para nós com um olhar de justiça, então olhe como Ele olha. Ele perdoa, então perdoe como Ele perdoa. Lembre-se, você se parece com Ele, então você deve agir como Ele agiu e age. Você deve andar como Ele andou. Lembre-se disso. Lembrar-se de que Ele é santo. E Ele é um Pai santo. E isso exige de nós também santidade. Nós estamos em dias de pandemia, em que em todo momento as pessoas estão dizendo para nós: lavem as mãos, façam higiene, se afastem de pessoas, isolamento social, porque elas podem estar contaminadas e te contaminar. Eu quero te lembrar de algo hoje. Assim como você está sendo lembrado de lavar as suas mãos diariamente, eu quero te lembrar o que Deus pediu para o seu povo. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá.
Existem sujeiras que nos afastam de Deus. Existem sujeiras que nos impedem de ver a face e a glória de Deus. E eu preciso me lembrar que um Deus santo não se aproxima de sujos, imundos. Ele até faz isso quando for para nos purificar. Quando for para derramar do seu sangue sobre nós. Quando Ele ouvir a confissão e o arrependimento dos nossos lábios, Ele virá a nós para nos limpar, para nos santificar. Agora olha o texto de Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, lavem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eu quero te lembrar, você tem lavado as mãos todos os dias? Possivelmente muitas vezes nesses dias de pandemia. Deus deseja te lembrar de lavar as suas mãos espirituais. E o que é lavar as mãos no reino espiritual? Lavar as mãos, queridos, é parar, é tirar, é cessar práticas erradas. Tirar da nossa vida atitudes erradas, más, coisas sujas. Que as suas mãos e as minhas mãos estejam limpas no dia de hoje. Que o Senhor nos encontre limpos, porque Ele não se aproxima dos sujos. Se lembre disso. Agora olhe, o texto de Isaías, capítulo 1, como é forte, versículo 15 a 19. Irmãos, preste atenção como isso é forte. Eu quero te lembrar como isso é importante para nós. Quando vocês estenderem as mãos em oração, olha o que Deus diz: esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, sujas. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor: embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros, escuros como a púrpura, como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Comerão o melhor, os melhores frutos dessa terra. Aleluia. É tempo de nos lembrarmos da nossa higiene espiritual. Possivelmente alguém está te lembrando nas redes sociais, na TV. O tempo todo, lave as mãos. Eu quero que o Espírito Santo, durante estes dias, comece a me lembrar e a te lembrar. Lavem as mãos, pecadores. Limpem os corações. Purifiquem os vossos pensamentos. Comecem a tirar as más práticas da sua vida. Comecem a afastar de vocês tudo aquilo que fere e te afasta de Deus. Porque há uma promessa dele para mim e para você. Ainda que os seus pecados sejam escuros, Ele vai lavar, Ele vai purificar, Ele vai tornar limpo. Lembre-se, sujeira afasta o Criador de você, mas a confissão e o abandono do pecado te aproximará do teu Deus e trará o favor dele sobre você e sobre mim. Eu quero orar por você nessa hora. Nós vamos adorar o Senhor Jesus. E eu quero encerrar dizendo que Deus quer transformar a nossa maldição em bênção. Ele quer transformar essa maldição que está atingindo a nação brasileira em bênção, porque Ele é poderoso para fazer isso. Você crê? Ele vai fazer isso. Lembre-se, Ele quer purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para fazer isso. Eu quero que você se lembre do Criador em tudo. Eu quero que você se lembre do Criador em todo o tempo. E comece a adorar a Ele.
Comece a reverenciar o nome dele. Confesse para ele as suas limitações. Declare com seus lábios quem ele é. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa ele abrir os seus olhos. Você precisa vê-lo em tudo. Você precisa se lembrar dele em tudo. Você pode se unir à criação. Aleluia. E cantar. Oh! Toda a criação te louva. Tudo que eu tenho me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Comece a dizer aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia, aleluia.
somos apenas a obra das suas mãos, Senhor. Nós somos apenas obra das suas mãos. Somos pó e cinza. Nós nem merecemos tanto favor. E eu também quero me lembrar de Ti, Criador, Redentor da minha alma. Eu quero me lembrar e Te honrar todas as manhãs. Será que você pode, aí onde você está, orar comigo e propor na sua alma honrá-lo? Proponha na sua alma honrar o nome dEle, não apenas com seus lábios, não apenas com palavras, não apenas com intenções, mas com motivações corretas, com práticas corretas, com decisões corretas. Decida se lembrar dEle todos os dias da sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu não quero Te esquecer. Eu quero Te consultar em tudo. Peça perdão a Ele. Senhor, me perdoa pelos dias em que eu esqueci. Perdoa-me pelos dias que eu esqueci de Te fazer o primeiro. Perdoa-me pelos dias em que eu esqueci de Te consultar antes de decidir. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Será que você pode pedir perdão por não vê-lo? Porque toda a criação revela Ele. Tudo ao nosso redor revela Deus. Você precisa se lembrar dEle 24 horas por dia e ser dEle 24 horas. Declarar com sua alma aquilo que Ele é para você. Ele quer ser Senhor. Ele quer ser Salvador. Ele quer ser a porção da sua herança. Confesse-o hoje como Senhor e Salvador. Receba salvação, perdão, reconciliação em Cristo Jesus. Que você hoje proponha na sua alma não mais esquecer dEle, não mais colocá-lo em segundo plano, mas fazer dEle o primeiro pensamento, o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ouvir os seus planos, o primeiro a ouvir os seus desejos. Ele quer ser o primeiro. Lembre-se, Ele é Deus. E Ele deseja fazer de você um filho bem parecido com Ele. Toda a criação vai revelar o seu amor. E você é obra da criação dEle. Você também pode revelar o Criador. Você também pode se juntar a toda a criação e adorá-lo. E dizer: aleluia! Toda a criação te adora. Toda a criação te adora. Aleluia! É a Ti, Senhor. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia. Toda a criação a cantar. Você pode cantar? Toda a criação te louva. Oh, aleluia. Eu quero que o Senhor nessa semana abra ainda mais os meus olhos espirituais e os seus olhos para vê-lo em tudo. Você vai acordar e olhar para os céus e vai se lembrar da bondade dele que te alcançou mais um dia. Você vai simplesmente abrir os seus olhos. Você já vai se lembrar dele e vai dizer: Senhor, como é bom receber uma nova chance para existir.
Você vai respirar e vai agradecer. Senhor, como é bom ter ar nos meus pulmões. É a tua fidelidade que faz isso. É o teu amor que faz isso. Muito obrigada. Em o nome de Jesus. Continua firme, querida. Continua fazendo dele o primeiro na tua vida. Eu quero te abençoar mais uma vez. Eu quero declarar que você é alvo da bondade de Deus. Estenda sua mão na sua casa, onde você estiver. E creia, Ele vai continuar se lembrando de você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam